existe uma relação muito forte entre elevação espiritual e a vivência da realidade. Guarda isso dentro de você como um tesouro que está dentro de você. Eu gostaria agora de contar uma historinha para vocês. Eu pratico meditação desde os meus 14 anos. Eu estou com 55, então já há mais de 40 anos. E após as meditações, muitas vezes, vieram na minha mente historinhas que eu fui lá e escrevi elas. Uma dessas historinhas eu vou contar para vocês agora, de modo resumido, mas eu vou contar porque ela é muito legal para você entender o conceito de automatismo dentro de você. Porque essas crenças, com o passar do tempo, elas vão se tornando automáticas. Elas, em grande parte, vão substituindo a tua capacidade de reflexão, vão substituindo a tua capacidade de avaliação, porque fica tudo no automático. Então vamos ouvir essa historinha para a gente entrar nisso daí. Essa a história, ela surgiu mais ou menos o seguinte, falando assim, ó, presta atenção nessa árvore. Então eu via como se eu estivesse vendo a árvore, vendo essa situação que eu vou contar para vocês acontecendo. Então ali tinha uma formiga, né, várias formigas na realidade, mas tinha uma específica que foi lá, cortou na árvore um pedaço de uma folha fresquinha ali, botou aquele pedaço de folha no ombro, nas costas, e foi, né, caminhando pelo galho até o tronco, carregando ela, depois foi descendo aquele tronco, carregando a folha nas costas, chegou no chão e foi direto lá para o seu formigueiro, levando aquela folha fresquinha ali. E ao mesmo tempo que ela descia, carregando aquela folha nas costas, eu observava algumas folhas caindo, né, pela lei da gravidade. E aí eu me questionava, algo óbvio, por que que elas não aproveitavam a gravidade? Elas poderiam cortar a folha lá, joga lá de cima, uma pega e leva aquela folha fresquinha para o formigueiro. Se ela tivesse refletindo sobre a realidade, e a realidade ela é simples, e a realidade ela traz oportunidades. Essas oportunidades se transformam em sabedorias e facilidades. Mas essas formigas estavam no seu instinto, elas estavam no automatismo. Por isso que elas não aproveitavam a realidade e transformavam a vida delas muito mais difícil e muito mais complexo. Você imagina elas descendo com aquele pedaço de folha nas costas, descendo um tronco de árvore, levando. É muito mais difícil, muito mais complexo que jogar lá de cima, pegar lá embaixo e levar. As formigas estavam presas no instinto. No ser humano, as pessoas ficam presas aos conjuntos de crenças que elas constroem. E aí elas entram num automatismo, que nem essas formigas. Dentro desse sistema de crenças que vão se colocando, os pensamentos, os sentimentos, é bem capaz que essa formiga, entre aspas, se ela fosse justificar
talvez ela desse desculpas assim, não, uma formiga de valor desce carregando nas costas a folha. Ela vai ter que inventar alguma desculpa, alguma justificativa para aquela ação dela. Ela vai dizer, olha, já está provado que se você soltar a folha, essa folha vai no meio do ar se contaminar. Sei lá, vai inventar alguma desculpa qualquer para justificar aquele comportamento. A formiga não faz isso porque é instintivo, mas o ser humano faz. É isso que você tem que entender. O ser humano faz, isso torna a vida dele mais burra, mais complicada, mais difícil. Lembre-se, as crenças, à medida que elas vão se fortalecendo, elas vão se tornando automatismos. Elas vão se tornando automáticas. Você tem uma situação X, aquilo já dispara. Tem uma situação Y, aquilo já dispara. E nós vamos ver na continuação dessa aula como que isso acontece. Nesse momento, eu quero falar de 3 regras da filosofia Caminho Nobre. A primeira das 3 regras da filosofia Caminho Nobre é: na realidade é que estão as oportunidades e as facilidades. E fica claro nessa historinha da formiga. Segunda regra: na realidade é onde moram as sabedorias. A sabedoria, em grande parte, ela depende de você esvaziar a mente desse conjunto de crenças, valores, condicionamentos, desses automatismos. De novo, para a formiga aproveitar a oportunidade e a facilidade da lei da gravidade, ela teria que romper com um monte de crenças que ela teria, se ela pensasse naturalmente, para justificar aquele comportamento. E quando ela fica livre disso daí, quando ela esvazia a mente, quando ela desaprende todas aquelas crenças, é que existe espaço para surgir uma sabedoria. Então, na sabedoria é tão importante a higiene mental, a limpeza, o desaprendizado, quanto o aprendizado. Terceira regra: a realidade é o lugar para ser praticada as vibrações mais elevadas. Eu não vou entrar tanto nessa questão aqui, porque aqui mesmo na Filosofia Caminho Nobre você vai encontrar um curso gratuito também, descobrindo como a mente realmente funciona. E ali eu falo muito sobre esse aspecto. Ou seja, o que Jesus fez quando encontrou a samaritana lá? Ele ofereceu o melhor de si para ela e aceitou receber o melhor que ela podia dar para ele naquele momento. É uma troca, mas é importante que nessa troca a gente fique livre de todos esses conceitos, todas essas regras, todas essas crenças, porque elas dificultam esse processo de você praticar aquilo que vai gerar suas vibrações mais elevadas. Por exemplo, no caso de Jesus lá, se ele seguisse a regra comum das pessoas ali do judaísmo, ele teria invisibilizado aquela mulher, ele teria negativizado aquelas mulheres. E seria muito difícil ele praticar as vibrações mais elevadas dele com invisibilização e negativização. Concorda comigo? Então, veja só, quando a gente
faz o esvaziamento mental, a gente está abrindo espaço para o desenvolvimento da sabedoria e também aumentando a possibilidade da gente usar e praticar as nossas vibrações mais elevadas, atitudes, ações que realmente vão elevar as nossas vibrações. Eu agradeço a sua participação, ela é extremamente importante. Portanto, curta o vídeo e deixe os seus comentários. E vamos agora continuar a nossa aula no próximo vídeo. Paz e bem, até mais!